esse ano com temas, embora não jurídicos, mas que perpassam a atuação do Ministério Público nas mais diversas áreas, né? Consumidor, cidadania, defesa da pessoa com deficiência. E hoje a nossa palestra sobre a questão arquitetônica, os desafios da inclusão, nosso palestrante é o Itamar Calil, arquiteto e urbanista, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia. Ele tem mestrado em planejamento urbano e regional na Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos. Já foi vice-presidente do CREA, estou certa? Foi vice-presidente do CREA, está no GAT desde 2014, profissional extremamente qualificado, faz muitas vistorias diuturnamente para o GAT nesse tema, e espero que vocês desfrutem dos ensinamentos das experiências, né, que ele vai transmitir nessa tarde. Obrigado. Boa tarde. Na verdade, primeiro é um prazer enorme. Léo, eu fiz isso. Tratando eu conectei a fonte com ela desligada. Vou até fazer isso de novo, mas eu conectei com ela desligada. Ela não ligou. Atividade profissional, porque ela já tem uma experiência nessa área anterior ao Ministério Público, desde antes até da lei está acontecendo, em 2000, a primeira lei em 2000, depois o decreto em 2004. Nós já em 93, pela minha atuação na Universidade Federal da Bahia, nós fizemos um seminário, o primeiro seminário nacional, chamando os arquitetos desse texto, porque ele amplia um pouco a visão da acessibilidade, né? Os conceitos da acessibilidade e inclusão social estão intrinsecamente vinculados, né? Porque essa inclusão social, ela não se limita apenas à inclusão dessas pessoas. Eu acho que nós vivemos um momento no país, temos um país onde a exclusão ela é muito mais marcante do que a própria inclusão, né? E no senso comum, a acessibilidade parece evidenciar os aspectos referentes ao uso dos espaços físicos. Entretanto, em uma acepção mais ampla, a acessibilidade é a condição de possibilidade para a transposição dos entraves que representam as barreiras para a efetiva participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social e se apresenta de múltiplas dimensões. Natureza atitudinal, essa é bastante forte, né? Tanto que depois nós vamos tocar um pouco na questão das escolas, porque no meu entendimento, essa é onde está a raiz dos nossos problemas, né? Porque a atitudinal vem da base da educação, do conviver com as diferenças, do entender as diferenças, né? E a escola é exatamente o espaço para isso, né? A física, obviamente, nós temos a nossa sociedade, aliás, a sociedade, de uma forma geral, ela, ao longo dos anos, ela entendia que a acessibilidade, que a deficiência era uma doença. E por ser uma doença, alguns povos, ao longo da história da humanidade, sacrificavam essas pessoas, inclusive pela sua própria deficiência. E, obviamente, as cidades espelharam isso muito. Então, nós temos uma dificuldade concreta nas nossas cidades, né, pelo aspecto de que elas foram concebidas ainda dentro de uma interpretação da sociedade que via o deficiente dessa forma. Então, eu sempre costumo dizer que, com isso, eu classificaria essas condições como o passivo que nós temos para resolver. São as adaptações que nós temos que fazer na cidade para que permita e que eliminem essas barreiras físicas. E o marco zero, no meu entendimento, é a hora que a lei começou a vigorar. A partir daí, nós vamos ver quem é responsável por isso. Nós não teríamos mais nem por que estar imaginando que as edificações com as novas
ocupações urbanas viessem a ter que trazer barreiras arquitetônicas e físicas para a possibilidade dessas pessoas circularem. A tecnológica, essa aqui, acho que tem um avanço muito grande, né? A informacional, a comunicacional, a linguística e a pedagógica, dentre outros. Então, vocês veem que vocês podem ver que as dimensões são das mais variadas. Aí eu trago aqui um panorama geral do que eu acho que seja essa falta de inclusão mais ampla. Nós temos, na questão do saneamento básico, por exemplo, nós temos hoje 63% de dados um pouco antigos, mas não há uma diferença considerável, mas nós temos 63% da população do Brasil vive sem saneamento básico. Isso, para mim, é um dado importantíssimo da exclusão das pessoas na sociedade, né? E aí é curioso, porque dentro dessa exclusão, você tem áreas e regiões do país que ainda são mais excluídas desse processo. Por exemplo, se você percebe esse gráfico, no norte nós temos mais pessoas sem saneamento básico do que aquelas com estrutura de saneamento. E daí nós podemos ver rapidamente aqui com o nosso quadro, né, nas cidades, em termos de saneamento. Isso, para mim, é uma questão da acessibilidade, né, e é uma questão da exclusão. A habitação é outro tema também importante e que denota essa exclusão. Aqui nós temos os contrastes da vida, né, onde isso é muito fácil de se ver nas cidades. Isso aqui, eu gosto dessa foto porque ela representa, né, a quantidade, o exagero da própria habitação, da concepção. Esse gosto também muito, aqui nós temos no Brasil, você tem os dois tipos de país. E temos essa aqui que é comum também. Isso são as habitações, transporte é outro caso fundamental. É dito que o Brasil ocupará a quarta posição do maior mercado do consumidor de automóvel até 2020. Né? Nós presenciamos, ao longo de alguns anos mais recentes, uma exclusão enorme dessa questão da valorização do veículo individual, né, como meio de transporte. E isso gera consequências enormes. Então, vocês terem ideia, o que é muito curioso, é que o maior modo de transporte no Brasil é a pé. Então, 38% das viagens realizadas, e viagem é a unidade de medida que se utiliza nessa área de transporte, é feito a pé. E eu trago muito uma discussão, isso tem a ver, vocês verem as interrelações, com a questão de uma discussão que é até jurídica, a questão do direito às calçadas. Ela é parte do nosso instrumento jurídico, ela é de propriedade do dono do lote, de concessão pública, de utilização pública pela população. E, no entanto, o que acontece? Nós temos 38% das pessoas andando a pé, enquanto que de automóvel 27%, e o Estado, o poder público, trabalha em função de oferecer infraestrutura para o automóvel, né? Ora, se nós invertermos essa lógica de que o poder público seria responsável pelas calçadas, é o nosso meio de circulação do pedestre, que é a calçada. E com o pedestre vem a questão da acessibilidade, vem a questão da mobilidade, etc. E aí nós temos assim, algumas ilustrações. Essa aqui eu gosto, que Milton dizia que dois corpos não ocupam o meu lugar no espaço. Talvez ele nunca tinha utilizado do transporte público brasileiro. Aqui uma foto, isso aqui
E, então, a acessibilidade, as estatísticas mostram que, no 1992, já é considerado que mais de 50% da população, e aí incluindo, era composta de idosos, pessoas obesas, pessoas com estatura excessivamente alta ou baixa, pessoas com alguma dificuldade, mulheres no 8º e 9º mês de gestação. 50% da população, temos 200 milhões de habitantes. Em 2000, o censo mostrou que 14,5% dos brasileiros podiam ser considerados pessoas com pelo menos alguma deficiência. Daí nós temos uma discussão porque em 2010 o IBGE fez um novo censo e passou a incluir uma questão sobre acessibilidade, e esse dado subiu de 14,5% para 24,5% da população. Há quem conteste, eu também estou em dúvida, que seria que entre 4 pessoas que você conhece, uma teria uma deficiência. Talvez o método, a metodologia utilizada nessa pesquisa seja questionável. Mas, com certeza, é maior do que esse número que está aí, de 14,5%, pode ser um pouco menor do que esse aqui. Mas é uma quantidade assustadora de pessoas que têm deficiência nesse país. E aí nós temos algumas políticas, isso aqui, né? É ilustrativo, porque isso aqui é um resultado de que, a partir da legislação, o governo, como não poderia deixar de ser, passou a exigir nas suas políticas de infraestrutura, onde tinham recursos públicos, que a acessibilidade estivesse garantida. Eu, exatamente por trabalhar nessa área, tenho um olhar maior nesse aspecto, ando pelo interior às vezes, e me assusta o número, a quantidade de piso tátil, que é para o cego, que são colocadas na cidade sem o menor critério. Então, eu diria que é um desserviço à acessibilidade. Por quê? Porque é um custo altíssimo que se faz sem nenhuma necessidade, né? E de forma equivocada. Esse aqui eu acho que é um exemplo, como esses outros exemplos, está vendo? Isso aqui tudo atendeu o projeto, isso, falando assim, interior, são cidades assim, com muito pouca poder político, etc. e tal, mas como é exigido isso nos projetos, saem coisas dessa natureza. E aí nós temos a nossa realidade total, né? E aí as calçadas incluídas nessa questão da acessibilidade. Então, entendo, e a partir disso eu quis mostrar, é de que, em falar de acessibilidade, em falar de inclusão, nós temos que pensar isso de uma forma bem mais ampla, né? Com inclusão e com acessibilidade. Então, voltando, a acessibilidade é, portanto, condição fundamental, imprescindível, a todo qualquer processo de inclusão. Ela se dá atitudinal, física, tecnológica, que nós estamos falando sobre isso. E ainda uma questão de direito de atitude. Com o direito tem sido conquistado gradualmente ao longo da história social. Mas com atitude, no entanto, depende da necessária e gradual mudança de atitudes perante as pessoas com deficiência. Nós vamos chegar um pouquinho lá na hora que tiver só de escola. Então, a acessibilidade, a identificação e a eliminação de diversos tipos de barreiras que impedem os seres humanos de realizar atividades que exercem funções na sociedade em que vivem, etc. Então, a gente vai saber aqui quais são essas barreiras, rapidamente. As arquitetônicas, que a gente já falou um pouco, né? É a forma de assentar sem barreiras ambientais físicas, na residência, nos edifícios, no espaço urbano, nos equipamentos. Há as atitudinais, ausência de preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações em relação às pessoas em geral, sendo para tal importante realizar ações de sensibilização, conscientização e acompanhamento.
Aí, assim, você tem várias ilustrações sobre isso, né? Tanto que essa questão atitudinal, ela é muito presente, onde as pessoas dizem, não, mas não tem problema uma barreira, porque é só carregar. As pessoas acham que isso está se criando um problema. Uma vez eu sou da Bahia, né? Normalmente volto muito lá. E assim o Rio, comparado com Salvador, ela está muito mais avançada em determinadas questões. E eu peguei um transporte coletivo e nisso o ônibus parou no ponto, aí tinha um cadeirante. E aí o motorista disse, olha, não tinha acessibilidade, o ônibus não tinha. E eu estava ali, não tinha que dizer nada, foi embora. Nisso o motorista conversando com o cobrador. E o cobrador disse, você vê que coisa, tem um cadeirante que a gente pega sempre. E aí eu chego no outro dia e digo, rapaz, não tem como a gente carrega. Não quero. Tá vendo que besteira, por que ele não quer que carregue? Né? Quer dizer, está tão estranhado na sociedade essa questão, e isso nós temos que manter. Se a gente não manter isso, a gente não vai para diante. Né? Aí, é uma brincadeira, né? Meu pai hoje, não grito, não sou surdo, sou sério. As metodológicas, essa também é uma outra que nós acredito são muito avançados, né? Na questão dos métodos e técnicas de trabalho. Né? É comum se ver, aliás, no MP, nós temos aqui dentro do Ministério Público uma comissão permanente de acessórios de PNA. E o ano passado nós fizemos uma pesquisa interna no MP com as pessoas com deficiência para que elas observassem quais eram as dificuldades. Impressionante a quantidade de informações trazidas por essa pesquisa com relação às condições de trabalho do ponto de vista do mobiliário, do ponto de vista não era nem arquitetônico em si, mas muito do telefone, o sistema de telefonia, o sistema de computação. Assim, é muito mais queixas relativas a esses aspectos do que as próprias barreiras físicas arquitetônicas. É porque o MP tem um trabalho nesse sentido, né, e que bastante atencioso com relação às construções nesse sentido. O uso do braille, por exemplo, em todos os ambientes, tipo supermercados, produtos tinham que ter braille, a biblioteca tinha que ter braille. E aí hoje você tem, pela tecnologia do celular, e tem os produtos que todos eles têm os códigos de barra. Você tem hoje aplicativos que o cego chega ali no produto e ele tem mais informações do que nós, muitas vezes, sobre aquele produto. Você tem aplicativos de contagem de passos, o Waze da vida para eles, né? E tem uma série de avanços nessa área. Maior, inclusive, na área da pessoa com deficiência visual do que nas demais. Né? Então, por exemplo, na física, na dificuldade física, motora, outro dia eu vi distante, saí daqui de Paris, mas, por exemplo, uma cadeira de rodas, onde ela tem um mecanismo que não é difícil, e ela chega a um determinado lugar, que seja uma altura, ela aciona e ela levanta, deixa o deficiente praticamente em pé, à altura e ao alcance dos objetos. O que eu quero dizer com isso? É que a tecnologia, ela avançando e avança a passos largos, ela vai deixar e eliminar determinadas questões normativas, exigências normativas, com certeza. Né? Porque, e aí, eu penso muito, porque nós temos uma luta sobre o negócio do desenho universal. Os arquitetos aí sabem muito bem
que é uma batalha, vem desde 1970 nos Estados Unidos, a questão da busca pelo desenho universal, que nada mais é do que nós projetarmos espaços onde sirvam a qualquer pessoa, independente da sua deficiência, da sua ocorrência, e ela se materializa em altura de maçaneta, altura de tomadas e por aí vai. O que vai acontecer, e essa é uma tese do desenho universal, muito difícil de se conseguir até hoje nos Estados Unidos, que é onde surgiu essa teoria, essa tese do desenho universal. Até hoje ele nem conseguiu completamente sua plenitude. Então eu acredito que termina que a tecnologia vai avançar de tal ordem em que vai deixar de ser exigência o desenho universal, que está previsto inclusive em lei, né? A lei de inclusão, ela fala fortemente na questão do desenho universal, mas que não elimina a necessidade da gente pensar os projetos de uma forma mais universal mesmo, né? Bom, no campo do lazer, a substituição de forma tradicional, que não leva em consideração necessidades especiais dessas pessoas, a fim de que gestores de serviços de lazer estabeleçam novas propostas de acordo com os seus usuários que têm deficiência. Aí, falando do lazer, nós tivemos o exemplo agora com o Rock in Rio, é sempre uma batalha nos grandes eventos, como se dá a condição, né, e me incomoda muito quando a gente tem que trabalhar na questão da deficiência, assim, não, essa é uma questão particular, vamos trabalhar para a inclusão, tinha que estar natural nos grandes eventos. Não dá para você ficar pensando em que vamos fazer especificamente isso aqui para os deficientes, né? E fora isso, já que eu toquei nesse assunto, isso é um recado aos conselhos profissionais, essa é uma atividade exclusiva dos profissionais da área da arquitetura e da engenharia civil. E, no entanto, o Rock in Rio, nós tivemos isso na própria, tivemos essa experiência, né, doutor? Onde, na fiscalização que fomos fazer, havia erros grotescos do ponto de vista normativo, assim, que realmente não sabia por que passou aquilo. E a explicação, depois saiu uma nota inteira no jornal, é que a razão disso, um cadeirante jovem, assistindo um Rock in Rio na edição anterior, não sei se foi no Brasil ou fora, fez uma carta ao Medina criticando as condições de acessibilidade do Rock in Rio. E o Medina aí o contratou para o Rock in Rio 2017, onde ele passou a ser o autor de todo o projeto da acessibilidade do Rock in Rio. E depois sai de folha inteira dizendo assim, o exemplo, o modelo adotado no Rock in Rio deve servir de modelo para todos os grandes eventos. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade em toda a prova, porque além de primeiro tratar como uma exclusão, e na hora que trata separado, ainda engana a sociedade, porque a sociedade começa a entender que sim, nós somos... No campo do trabalho, já falamos um pouco, né? Eu acho que ainda estamos longe, distantes, de nós atingirmos um avanço nisso. No campo da educação, essa aqui é o que mais me chama a atenção. Nós temos feito um trabalho muito interessante com o pessoal da educação, aqui do Ministério Público. E aí eu vou citar assim alguns episódios que ilustram essa preocupação, a dificuldade e onde nós precisamos chegar, né? O CAU Educação, do Ministério, eles têm por atribuição fiscalizar todas as escolas, né? E com o advento aí da tese da inclusão, e aí vocês sabem que o campo da educação passou a entender, de forma muito acertada no meu entendimento,
de que não deveria ter escola exclusiva para pessoas com deficiência, como era usual no Brasil. E sim a inclusão dessas pessoas, dessas crianças, no ensino regular. E assim foi feito, e assim tem sido feito, com uma montanha de dificuldades e de despreparo do nosso quadro, tanto docente quanto gestor, né, nas escolas. Então, de uma hora para outra, se resolveu incluir essas crianças. E aí, tem tido problemas, temos visto problemas muito sérios. Primeiro, do ponto de vista físico, quer dizer, faz uma rampa, acabou. Né? Nós temos uma noção de que a rampa é a salvação de todos os problemas. Mas, aí nós começamos a fazer fiscalizações conjuntas com o pessoal da educação, dos pedagogas, né? E a parte da arquitetura, lá com o nosso GAT. E aí, questões foram surgindo, né? Por exemplo, que vão além de uma fiscalização mais burocrática, tipo, tem aluno deficiente? Tem. Quantos tem? Tem laudo? Não tem laudo? Tem avaliação? Tem avaliação. E começam a perguntar assim, a avaliação é essa que o MEC dá, que são avaliações distintas. Não, está perguntando a avaliação do ponto de vista, primeiro, do conjunto de alunos, né? E parece que a inclusão, nesse momento, do aluno na escola, ela também é a inclusão dos outros no conceito da igualdade das pessoas, né? Que é isso que vai resolver e refletir posteriormente no atitudinal. Né? Não existe, quer dizer, isso não está pensado. A outra pergunta, qual é a avaliação que você faz do desenvolvimento dessa criança a partir de 2, 3 anos depois de convivência na escola? Não tem essa avaliação. Ela trata somente da avaliação daquela escolar, né? E a gente está buscando outras formas de avaliação. E aí tem questões tipo, fomos uma escola muito grande, aí observamos algumas coisas muito interessantes, né? Mas tristes. Por exemplo, não tem aluno cego. É raro você ter aluno, criança cega dentro das escolas. A rede, estou falando isso da rede municipal, do ensino, né, dos municípios do Rio de Janeiro. Aí perguntar, poucos cadeirantes. Quando é cadeirante é porque ele tem uma deficiência cognitiva muito grande, com demência. São outras deficiências. A física, a motora é praticamente decorrência das demais. Né? Aí, que nada, não tem aluno cego. Até que uma diretora me deu uma explicação que eu achei aquela máxima assim, que deve ser verdade. Ela diz assim, ó, as mães, e sempre a mãe, né? É o quadro que nós temos na sociedade, ela traz a criança que ela não consegue dar conta dentro de casa. Aquela que requer 10 mil cuidados de trocar fralda, de carregar, de comer, e a escola é o grande suporte que ela. Já o ceguinho, coitado, ele não dá trabalho, então ele fica em casa. Então, essa foi assim para mim, acho que ela matou a charada. Né? E que isso é preocupante. Por quê? Porque a maioria da população de deficientes é a maioria de cegos. E dentro de cegos, a maioria de baixa visão. Então, o cego, ele vai ficar analfabeto. Por quê? Porque ele não dá trabalho. Tá? Então, isso é uma preocupação que eu trago dentro dessa experiência com as escolas, é que nós não podemos deixar isso prosperar. Eu acho que do ponto de vista da responsabilidade do Ministério Público, nesse caso, é buscar mais essas razões para descobrir, porque causa espanto. Né? Bom, depois a gente tem que ver
a direção da escola, a gente vai mostrar depois o que a gente fez. Tem a comunicação. A questão da comunicação é também um problema, mas estamos avançando pela tecnologia, né? A questão hoje em dia, dos tablets da vida, tanto que, por exemplo, a exigência de cardápio em braille é a coisa mais terrível de ouvir um depoimento muito interessante. Que é cardápio em braille. Então, a pessoa cega chegou lá, fez um pedido legal. Aí pediu a conta. Aí o garçom chega e diz assim, R$100. Ela tem que acreditar no garçom, entendeu? Então, tem vários problemas. Já o tablet hoje já dá problema para quem é dono de restaurante, está mudando o braille, o cardápio. E hoje com tecnologias, então não adianta ficar exigindo. Outro dia a própria prefeitura do Rio baixou um decreto exigindo o braille. A gente está atrasado, né, nessa questão. E nos deixa pés e mãos atadas, porque uma vez exigência legal, você vai para lá e aí entra aquelas bom senso de achar que não dá para poder exigir. Bom, aí tem a questão da comunicação. Aqui eu trouxe isso aqui porque é interessante, isso é uma experiência que eu vi aqui no Rio de Janeiro. Aquele reserva Tinguá, pode ser uma reserva ecológica Tinguá. Um coordenador dessa reserva, ele um dia foi surpreendido por uma visita de um grupo de escola, de crianças, e tinha um cadeirante. Ele ficou perdido porque o cadeirante, coitado, não saiu da sede ali. E aí ele tinha uma arquiteta na região, tal, ele fez um projeto lindíssimo de acessibilidade ao parque. E o que? Ele criando acessos acessíveis, onde chega próximo à árvore, e aí o cego, por exemplo, ele toca a árvore, ele tem aqui toda uma explicação a respeito do que é aquilo. Quer dizer, é um processo de inclusão, sim, entendeu? E aí precisamos ter apoio nessa. Eu me lembro que nessa oportunidade, esse coordenador estava numa luta enorme para arranjar recursos para poder fazer o projeto. E, no entanto, era negado, estava uma dificuldade enorme para fazer esse projeto. Entendeu? Bom, aqui, aí, vamos o seguinte, em 2007, eu trago com vocês uma série de... A Rede Globo fez uma série de reportagens. Eu tive uma participação... O RJ começa hoje uma nova série de reportagens. Nós vamos falar sobre as dificuldades que os portadores de deficiências físicas enfrentam no dia a dia. A repórter Mônica Teixeira e o repórter cinematográfico Sérgio Leite se encarregaram desta missão e durante vários dias acompanharam 2 personagens com deficiências. Vamos saber então como é que foi essa experiência. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Márcia. Acompanhar essas pessoas foi uma lição para toda a equipe, viu? Essa série de reportagens alerta para um problema que a gente sabe que existe, mas não tem ideia de como é grave. Só aqui no Rio existem mais de 800 mil portadores de algum tipo de deficiência, o que corresponde a 14% de toda a população do município. E durante toda essa semana, nós vamos falar de transporte para essas pessoas, de cultura, de lazer, de inclusão social. E nós começamos por um direito básico que é garantido por uma lei federal, o de se locomover pelas ruas sem passar por constrangimentos. Nós estamos aqui na Avenida Presidente Vargas e aqui nós percorremos um trecho e observamos que há sim rampas de acesso, mas em muitos casos essas rampas terminam em pequenos degraus. Isso sem falar nos buracos das calçadas. E em muitos outros pontos da cidade. Apenas 2. Um deles simplesmente é um instituto para cegos Benjamin Constant, na luta. Eles colocam os orfanatos que são voltadas a pessoas com deficiência visual, quando na verdade nós perambulamos por toda a cidade, não só das instituições, né? O ideal seria o quê? Rampas em todos os times
seria em todas as esquinas, mas em todos os locais onde tem um sinal. Eu também sou pedestre, eu quero me mobilizar pelo lado que seja seguro. Então, em cada sinal, deveria ter um rebaixamento. A rampa é melhor para todo mundo, para idoso, para cadeirante, para cego, enfim. É sempre melhor a rampa. E também a gente só sabe que está na faixa quando chega na rampinha, que a rampa é no lugar da faixa, né? Nós passamos 3 horas com o João Carlos e com a Márcia e já deu para perceber um pouquinho das dificuldades que eles atravessam todos os dias. E isso foi só uma amostra. A gente tem que ter muita força de vontade para vencer essas barreiras e sair de casa. Eu tenho que olhar para onde eu estou indo, eu tenho que olhar se o prédio que eu estou indo vai ter acesso, enfim. Então, na verdade, eu tenho que saber equilibrar isso para que eu não estrague literalmente meu dia. A gente viu aí que pequenas melhorias podem fazer uma grande diferença para aumentar a qualidade de vida dessas pessoas. Afinal, não é... Um piso podotátil, um piso dotátil. Eu quero saber, Mônica, o que você vai mostrar pra gente amanhã? Renata, amanhã fazer dificuldades no dia a dia. A repórter Mônica Teixeira acompanhou durante 5 dias 2 pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, vocês vão falar com ela ao vivo. Mônica, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Renata. Imagine se toda vez que você fosse entrar num prédio, tivesse que procurar a porta de serviço, a entrada dos fundos, ou então que dependesse da ajuda de alguém. Pois é o que acontece a todo momento com quem é portador de algum tipo de deficiência. Hoje, nós viemos aqui até o fórum para mostrar um exemplo diferente. Essa é uma das entradas, e nessa entrada há sim uma escadaria, mas existe uma outra entrada também que não é de serviço, onde o acesso é por meio de rampas. E há inclusive rampas entre os andares. O prédio do fórum é até considerado um prédio modelo, mas há muitos outros prédios públicos aqui na cidade do Rio, onde o acesso é improvisado e feito até mesmo pela garagem. E por isso, muitas tarefas que são simples do dia a dia, como pagar uma conta, tirar um documento, viram um desafio. A lei obriga o acesso a todos os portadores de deficiência, mas muitos espaços ainda não estão preparados para isso. E no dia a dia, o João Carlos e a Márcia enfrentam obstáculos até mesmo quando precisam de um serviço público. E as dificuldades começam antes da porta de entrada. A escadaria desanima João. E quem diria? Estamos diante do prédio do Ministério da Fazenda, no centro do Rio. É aqui dentro que cidadãos resolvem problemas com o imposto de renda. Mas a cidadania não se estende para o lado de fora. Márcia precisa de coragem para subir os degraus sem um corrimão sequer. E dessa vez, ninguém apareceu para ajudar. Normalmente a sua dificuldade não para na entrada, né? Não. Dentro dos prédios também é complicado. Dentro dos prédios também é complicado, porque aí tem como chegar na recepção, né? Para onde eu me dirijo. Quando eu chego no elevador, nem todos os prédios têm elevador adaptado. Às vezes até tem um botão em braille, mas não tem o aviso sonoro de que andar eu cheguei, enfim. Tem a parte externa e a parte interna. Realmente é complicado dos dois lados. Nos saguões de prédios públicos, normalmente muito grandes, a Márcia poderia se orientar com a ajuda de um piso-guia. Bastaria uma textura diferente no chão, indicando o caminho para a recepção, para os elevadores e até para o banheiro. Para João, a única alternativa é tentar a entrada dos fundos. E ele não se conforma. Nós não queremos os fundos, nós queremos as pessoas entram pela frente. E é por essa entrada que nós deveríamos ter acesso. Segundo o funcionário, eu vou ter que contornar todo o quarteirão e entrar pelo acesso da Rua Debré. Eu espero que seja isso. Como se não bastasse todo esse percurso até lá. E lá vai ele, dá a volta no prédio. Quando está quase chegando, uma obra na calçada o obriga a seguir pela rua. Foi muito difícil chegar até lá. E chegando até lá, o acesso não é adequado. Tem uma rampa, mas não tem uma rampa, tem uma roleta. E o acesso é pela entrada de carro. Eu não sou carro.
Chegamos agora à sede da Prefeitura do Rio. E nem adianta procurar a rampa de acesso. Ela ainda está em construção. O jeito é seguir mais uma vez pela entrada da garagem. Uma informação, para acessar o prédio é por aqui, né? Agora as cadeiras de rodas para acessar o prédio é por aqui. Segundo o Instituto Brasileiro de Normas Técnicas, onde há dificuldade para construir rampas de acesso, a recomendação é o uso do elevador para cadeiras de rodas, se bem que não é este o caso da Prefeitura. Nós ainda acompanhamos a Márcia e o João em outra situação, simples para tantos de nós, complicada para eles, ir ao banco. A maioria das agências dá exemplo quando se trata de rampas de acesso do lado de fora, mas lá dentro, João não pode ter pressa, ele depende de alguém para abrir a porta. E usar o caixa eletrônico, tanto para o João quanto para a Márcia, é uma tarefa quase impossível. Foi complicado, porque na verdade o João enxerga, mas não consegue chegar ao local. Eu consigo chegar ao local, mas não enxergo. Então, a nossa deficiência, a deficiência dele com a minha, a gente tentou se complementar, mesmo assim não deu certo. O que deu para perceber hoje é que muitos órgãos públicos também não estão preparados ainda, né, para receber o deficiente. E o mais preocupante é que são órgãos públicos, e por serem órgãos públicos, é de direito de todos, né, de qualquer cidadão. E aí, como é que ficaria, então, o portador de deficiência? Não é cidadão, não tem o direito de ir e vir, não tem acesso a esses órgãos públicos, né? O exemplo tem que começar na casa. Né? Então, na verdade, eu acho que a determinação de ter rampas teria que começar aqui, com o órgão do governo. E quando fica difícil para vocês cumprir as tarefas de qualquer cidadão, ir atrás de documentos ou até mesmo pagar seus impostos. Infelizmente, é um incentivo à marginalização, né? Ficar à margem, né, da sociedade. Né? É isso, né? Porque aquilo que é de direito, você é dificultoso. Né? Então, como fazer as coisas que você não pode fazer? Eles estão percorrendo todas as possibilidades. Acessibilidade do tour. Também problemas de acesso. Que cadeirante não ideal, apesar de por aqui. E também problemas de acesso em prédios públicos e até bancos. Hoje o nosso tema é transporte. Vamos falar com a repórter Mônica Teixeira, que está na Estação das Barcas. Boa tarde, Mônica. Como é que é a situação por aí para os deficientes? Boa tarde, Renata. Boa tarde, Márcio. Por aqui até existe uma certa facilidade de acesso para quem é, pelo menos, cadeirante. Não existem degraus, apesar de haver esse obstáculo aqui, que é uma lombada, mas não existem degraus para chegar até as embarcações. E dentro das barcas também existe um espaço que passou a ser reservado para as cadeiras de rodas. O que a gente não vê por aqui, por enquanto, é um acesso facilitado para o deficiente sensorial, como o cego, por exemplo. A gente não vê aquele piso diferenciado que pode indicar as direções, como nós mostramos nas reportagens anteriores. Mas a administração das barcas garante que os marinheiros são treinados para lidar com esses passageiros. Mas em outros meios de transporte da cidade do Rio, o acesso é muito pior. Ainda há muito o que fazer para garantir a essas pessoas o direito de ir e vir com independência. Hoje a nossa experiência começa aqui, na Central do Brasil. Esse é o ponto de interligação entre vários meios de transporte, ônibus, trem e metrô. E junto com o João Carlos e a Márcia, nós vamos embarcar no transporte público e ver como essa viagem termina. Com a ajuda de uma microcâmera, flagramos algumas situações. Na entrada da estação, uma rampa de acesso íngreme demais. Para chegar à plataforma, outra dificuldade. Na entrada da estação, uma rampa de acesso íngreme demais. Para chegar à plataforma, outra dificuldade. Vão ter que esperar a abertura de uma passagem lateral. Márcia logo recebeu ajuda. A dificuldade maior realmente é entrar nesse ambiente enorme, mas a
veio me orientar, foi tranquilo. Em espaços muito amplos, como o salão da Central do Brasil, Márcia se sentiria mais segura se pudesse seguir uma trilha demarcada no chão, com um piso de textura diferente, por exemplo. E também a outra questão que eu observei é a distância da plataforma para entrar no vagão. Mas João não havia se preparado para o susto que ainda estava por vir. O desembarque na estação de São Cristóvão, onde a única saída era uma enorme escadaria. Os dois funcionários não deram conta de carregar o passageiro degrau para cima. Foi preciso chamar reforço. Eu preciso de bem-estar social, mas não preciso me expor ao ridículo como hoje eu me sentia, me expondo ao ridículo. Eu tive medo, essa que é a verdade, tive medo de cair. Das 89 estações de trem da Supervia, apenas 10 têm rampas de acesso e 3 têm escadas rolantes. O João seguiu viagem de metrô. Para descer, mais uma vez ele foi carregado pela escada da estação. É como se eu não pudesse ter compromissos, assim, porque o meu tempo não vale. Na verdade, o que vale é o tempo da pessoa que vai chegar para ajudar. Sozinha no ponto, Márcia precisou de ajuda para identificar o ônibus e embarcar. E do lado de dentro, mais problemas. A gente tem que dobrar a bengala, guardar o cartão, procurar um lugar e às vezes a gente não sabe onde tem lugar, né? A maioria dos ônibus agora não tem mais aquela cadeirinha na frente. O ideal do deficiente visual era aquela cadeirinha. Para descer também tem dificuldade também, porque geralmente o motorista ele não observa onde ele está parando. Então às vezes ele deixa a gente em frente a um poste, às vezes deixa a gente em frente a um jardinzinho, né, desses de calçada, às vezes em frente a um bueiro. E realmente a gente tem que descer e a primeira coisa é abrir a bengala para perceber onde é que a gente está indo, né? Os assentos na parte da frente do ônibus, antes da catraca, facilitam a viagem de muitos deficientes como Márcia. Depois foi a vez de João esperar no ponto. Apenas 64 ônibus são adaptados para deficientes físicos no município do Rio. E embarcar nos deles exige paciência. Quando ele chega, estaciona longe da calçada. O motorista é obrigado a descer e ajudar João a entrar. Os ônibus adaptados são equipados com um elevador e uma rampa de acesso. A cadeira de rodas fica presa no lugar reservado. Imagina, numa hora de rush, né, numa hora que o ônibus estiver superlotado, o motorista teve que fazer isso. Então, na verdade, eu estou mudando o tempo do motorista, o tempo das pessoas e o meu tempo. A solução mais simples seriam plataformas nos pontos de ônibus, o que facilitaria o acesso. Construções como essa também ajudariam os cegos, os idosos. Um exemplo do que se convencionou chamar de acesso universal, que faz bem para todos. Foi um dia muito cansativo. Depois do trem, metrô e ônibus, a conclusão: o transporte público no Rio de Janeiro ainda não está preparado para receber passageiros como o João, né? É verdade. Infelizmente, eu não estando preparado, eu não movimento a minha vida, porque o meio de transporte é o meio para todo indivíduo se deslocar. Então, não tendo um meio de transporte como ônibus, metrô e trem, fatalmente eu não circulo nos lugares que eu tenho que circular. Então, por último, essa peregrinação. Está tudo para o portador de deficiência. Há outras conquistas importantes. É isso que vamos ter hoje na quarta reportagem da série Caminhos da Cidadania. A repórter Mônica Teixeira mostra as tentativas de lazer e cultura. Saco desse, né? mas ela tem cara, não dá.
essa outra opção também. Cinema é bom. Mas o filme é dublado? Não, não é dublado não. Aí você assiste. É. Bom, nos jornais existe uma infinidade de opções lá dentro. São páginas e páginas com dicas de cinema, teatro, casa noturna, restaurante. Mas quando a procura é por um lugar que tenha acesso à pessoa, aí a lista fica bem menor. E as opções são poucas. O roteiro de João começou com um concerto no Teatro Municipal. As escadarias já anunciavam como seria o início do espetáculo. Pela porta dos fundos. Tem 7 TV pelos fundos? Tá bom, então, obrigado. A bilheteria é do outro lado, né, para comprar. Obrigado. Claro que não se trata de construir uma rampa e desfigurar o prédio fora. No caso do Teatro Municipal, a solução poderia ser um simples elevador para a cadeira de rodas ou uma rampa móvel instalada nos dias de espetáculo. Assim, João e os outros deficientes poderiam finalmente entrar pela porta da frente. Márcia preferiu um restaurante. Escolhemos um dos poucos da cidade com cardápio em braille. Os nomes e as explicações de cada prato ao alcance da mão. Mas faltava um detalhe. É que não tem os preços. A hora da conta, mais uma vez, foi uma prova de confiança. Deu um favor? Mineral, mais um café Sempre vou ter que confiar no garçom, eu sempre vou ter que confiar no caixa. Depois do teatro, João seguiu para uma exposição. No Centro Cultural Banco do Brasil, a rampa de acesso ao prédio foi uma boa surpresa. Lá dentro, a sensação de inclusão permanece. Banheiro adaptado, elevador e balcão de atendimento mais baixo para quem usa cadeira de rodas. Tem até telefone para deficiente auditivo, mas a cafeteria, cercada por escadas, lembra que o bar de limite nem tudo é permitido. A sociedade, o indivíduo, ele é manifestado por desejo. Se eu tenho desejo de sair da minha casa, vir no Centro Cultural Banco do Brasil, eu posso mudar o meu desejo. Eu posso querer ir a um outro centro. E aí que eu não consigo, entendeu? Ou seja, a sociedade, ela na verdade determina o meu desejo. E eu passo a não ter direito de escolha. Depois de muita procura, os dois encontraram um filme para assistir juntos. O cinema fica dentro de um shopping. Uma construção moderna, mas sem rampas de acesso. Para subir as escadas, aqui foi instalado um elevador. Mesmo assim, nem sempre é possível acessar o saguão sem a ajuda de um funcionário. Se eu não tiver força, não. Tem que ter força, tá? Tá. Na sala, os dois foram obrigados a se separar. Márcia foi levada até uma poltrona, mas João não pôde chegar até lá. Quer dizer, eu não tenho opção de ir lá para cima, né? O lugar reservado para ele era literalmente embaixo da tela, separado do resto da plateia. Um pouco de dor no pescoço, um pouco de desconforto, né? Na verdade, assim, eu acho que eu vou a cada dia me sentindo, assim, rejeitado. É um sentimento de rejeição. Márcia ficou sozinha, sem ajuda para entender a cena. Por mais que a gente entenda inglês, né, e também nem todo filme é inglês, tem outras línguas também, mas realmente é necessário uma pessoa, claro, para ler pra gente, né? Mas eu acho que o ideal seria ter revezamento de sessões dubladas, né? Ou quem sabe, filmes nacionais com a narração da cena. É o que a fonoaudióloga Helena Davis chama de cinema audiodescrito. Isso existe, que a sala de cinema tem uma adaptação, né? E a disponibilização de fones. O cego chega no cinema, pega o seu fone, senta, sem fio, esse fone não tem fio, e ele
Isso aconteceu em 2007, essa série de reportagem, né? São 2017. Então, aí agora, no dia 21, saiu outra reportagem que vocês vão ver que não muda muito, é rapidinho, né? Hoje é Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. A gente sabe, né, das dificuldades, quando está muito pessoal estranho. Vamos conversar agora com a Nara Borges, porque, Nara, existe um estudo, né, do Ministério Público mostrando justamente as dificuldades que foi conhecida, né? Vamos quebrar isso. Oi, Priscila, Silvana, muito bom dia para vocês e para quem está acompanhando a gente. Pois é, esse estudo é impressionante, pelo menos para a gente, né? O levantamento feito apontou que 99% dos locais citados pelo expediente do Ministério Público, 99% desses locais não são completamente adaptados. 707 locais, como escolas, hospitais, pontos de ônibus, né, foram visitados e tudo apontou 99% não estão completamente adaptados. A gente está aqui na Central, por exemplo, e de cara a gente já vê um problema. Tem uma rampa ali, uma passarela, só tem escada, não tem uma rampa, não tem um elevador, uma pessoa, né, com dificuldade de locomoção, cadeirante e outros. Mas tem dificuldade para ver aqui. Você vê que as calçadas são estreitas, são apertadas, são desniveladas. Problema então. Eu vou conversar aqui com o promotor do Ministério Público, o Luiz Cláudio Carvalho, para falar um pouquinho sobre isso. Doutor Luiz, bom dia para você. 99% não estão completamente adaptados. O que esse número significa para o Ministério Público? Bom, bom dia. Realmente demonstra uma falta de política pública aplicada de acessibilidade, né? É um número muito forte para todos e a gente efetivamente compreende que é preciso uma ação empática para que a gente torne a cidade mais acessível. Por que chega nesse ponto, doutor? Porque não é possível, né? Tem uma lei, desde 2004 tem uma lei que regulamenta a acessibilidade. Por que chega nesse ponto? Bom, eu acho que efetivamente, por parte das políticas públicas, dos gestores, há muito discurso de acessibilidade, mas ações práticas estão faltando. Investimentos para que isso se torne uma realidade. Para a falta de fiscalização, será que parte do próprio Ministério Público? O Ministério Público tenta fazer o que é possível, recebe várias denúncias sobre esse assunto, mas tem que atuar estrategicamente. É importante enfatizar o desafio da lei de inclusão, falta de acessibilidade associada à improbidade, né? É mais grave. Qual telefone para denúncia? 127. Obrigada, doutor. E agora a gente vai começar aqui com o Jean Sampaio, porque ele é cadeirante há 6 anos. Jean, a gente aqui na Central, você está na cara, né, a necessidade. A sua cadeira ainda se proporciona um pouco mais de locomoção, só que é perigoso, tem que ver o mesmo dos carros. Quais são os problemas, as dificuldades que você enfrenta? Bom dia para todos. Eu tenho muitas dificuldades durante o meu dia. Sou para-atleta aqui na cidade maravilhosa. E hoje tive um problema com o meu carro, estou indo treinar. Já começou a ter dificuldades. Né? Mais sem carro? Tem que usar o transporte público, né? E não é nada fácil, né? E para nós, portadores de deficiência, qualquer tipo de deficiência é muito difícil, né? Está transitando na cidade. Agora, essa cadeira é diferente, ela é motorizada, né? E até para você andar feito de carro, é perigoso também, né, Jean? Justamente. Por isso que eu uso aqui meu equipamento aqui, com muita dificuldade, pode ver, né? E é um desafio. Agora, é complicado, por falta de fiscalização e mais comprometimento. Com certeza. A gente precisa de muitas rampas, né? As calçadas mais largas, né? E é difícil a gente encontrar uma acessibilidade e mobilidade boa para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, gente, temos aí um intervalo grande mas, assim, trazendo realmente uma realidade. O que é mais triste é que as primeiras reportagens tem 10 anos atrás, e vocês veem que os problemas continuam praticamente os mesmos. Poucos avanços de alguma forma. Quais são os que nós agora chamamos de avanços, né? As leis, né, que nós temos, eu acho que temos avançado bastante. O doutor Luiz Cláudio citou um aspecto da lei brasileira de inclusão, me parece talvez a passe de mágica, né? Na medida em que passa a tipificar a não promoção da acessibilidade por parte do poder público como improbidade administrativa, o que
pode ser que seja um instrumento que venha a alavancar determinadas soluções. Né? Os decretos que nós tivemos, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência foi um grande avanço. A lei, essa nova lei da inclusão, ela é já fruto disso aí. Foi aprovado em 2006, assinado em 2007. O Brasil tem uma particularidade, entre outros países, pelo fato de ter incorporado a Convenção à Constituição. Ela deixa de ser infraconstitucional, passa a ter o mesmo valor das cláusulas da Constituição. Então, nos dá mais, de alguma forma, instrumentos jurídicos para enfrentar essa situação. Altera o pensar constitucional quando amplia o conceito de discriminação. A recusa em adaptar razoavelmente a quem do ônus devido enseja a discriminação de pessoas com deficiência. Isso resultou, inclusive, nesses avanços da lei. Ao unificar o conceito de discriminação, reconhece que as barreiras ambientais como uma causa evitável das desigualdades experienciadas pelas pessoas com deficiência. Quer dizer, isso pode ser evitado, né? E a reforma, ela reafirma e consolida o conceito que é universal, aquilo que nós tínhamos falado antes, né? Que é um objetivo a ser alcançado, mas temos ainda alguma distância. Aí a lei brasileira de inclusão, o passado mais rápido, né? O conceito que está explícito aí nessa lei, o desenho universal, os princípios que são estabelecidos, né, o uso de integrativos, flexível, simples e intuitivo, informações fáceis de percepção, tolerância ao erro, esforço físico mínimo, gestionamento de espaço para acesso e uso abrangente. Essa, como eu tinha comentado anteriormente, a tecnologia tem até substituído essas possibilidades do desenho universal, mas que não, obviamente, elimina esse horizonte que a gente tem que buscar. Acho até que tem havido certo avanço, até, por exemplo, algumas políticas públicas de habitação, por exemplo, passaram a tentar exigir tamanhos de portas, né, mínimas, que isso é uma questão que nós enfrentamos sempre, onde as portas de 60 geralmente acontece, quanto mais estreitas, mais lucro é para o incorporador imobiliário, e então algumas exigências começam a ser feitas nesse sentido, que terminam aproximando um pouco mais desses princípios, né, do desenho universal. Aqui é aquela história da a concepção e implantação de projetos que tratam do benefício, transporte, comunicação, tecnologia de informação, etc. e tal, elas devem atender aos princípios do desenho universal, tendo uma referência às normas de acessibilidade. O desenho universal será sempre tomado como regra geral. E em qualquer intervenção nas vias e nos espaços públicos, as empresas concessionárias responsáveis devem garantir de forma segura a acessibilidade durante e após a sua execução. Uma coisa que não acontece muito, você viu aquele exemplo, sempre as obras que a gente vê não há uma preocupação no sentido de colocar o espaço para que o cadeirante passe pela rua. E aí vem aquelas que nós já conhecemos como regra geral, que é a construção, a ampliação ou a mudança de uso deverão ser executados de modo a ser acessível. Isso aí é porque eu quero chegar à questão da prefeitura. Daqui a pouco nós vamos ver o papel do poder executivo. Né? Então, a lei da mobilidade urbana, eu trago como outro exemplo, porque a lei da mobilidade, ela prioriza os modos de transporte. E dentro daquilo que nós tínhamos visto inicialmente, o modo a pé, o modo mais utilizado de viagens, a calçada como sendo um meio de transporte
forma. O leito de circulação do pedestre, ela passa a ter uma prioridade nessa lei da mobilidade, assim como uma acessibilidade, né? Então, eles priorizam esse meio, né? E acredito que a lei, ainda nós estamos na construção dessa lei, que é aprovada, etc. Então, os municípios têm um prazo para criar sua própria legislação de mobilidade. Isso dava um prazo, que foi 2015, foi adiado, acho que é 2019, que já é uma perda, mas de qualquer sorte, acho que vai trazer para a gente, no Ministério Público, uma demanda enorme de trabalho nessa área da mobilidade urbana. Porque temos que fazer garantir aquilo que a lei está dizendo. Né? E o que nós temos visto, se há algum avanço na questão da edificação em si, na área do espaço urbano ainda estamos muito atrasados. Então, continuamos vendo espaços novos serem abertos nas cidades, sem a preocupação necessária para a questão da acessibilidade. Então, aqui são os princípios que estão na lei de mobilidade. Então, essa é a prioridade, né? Pedestres, ciclistas, transporte público coletivo, transporte de carga, automóveis particulares. Essa aí, assim, essa lei é muito clara, a questão da prioridade. A única questão que eu tenho é o seguinte, é que nada aponta nessa direção, porque ainda continua se investindo na possibilidade da infraestrutura para o automóvel, né? Os viadutos. Eu brinco sempre, o viaduto é sempre deslocar um engarrafamento em outro lugar. É simplesmente isso, porque não se resolve a questão do sistema de circulação da cidade. Né? Bom, aí o papel do município, né, que está muito claro na legislação, e essa é uma discussão que eu trago sempre. Se nós temos um marco zero, que foi a lei, significa que nós temos um passivo enorme. Como já disse, a origem das cidades, o conceito da acessibilidade que se tinha, etc. E tal. Há de se pensar que, uma vez é o marco zero, toda e qualquer edificação a partir dali, a lei diz que a prefeitura só pode liberar um projeto, só pode aprovar um projeto, se estiver atendendo às condições de acessibilidade. A lei diz que a prefeitura queria que qualquer intervenção nas vias, no espaço público, tem garantia de acessibilidade. Diz também que as prefeituras são obrigadas, nos seus instrumentos normativos, a prever a colocação da acessibilidade como forma de promoção e garantia. Aí, nesse caso, no que couber, na questão dos planos diretores municipais, na questão dos códigos de obra, os estudos prévios de impacto de vizinhança, a normatividade de fiscalização, né? E por aí vai. Isso está tudo definido na lei. E, no entanto, nós temos desde 2004, nós está sempre 2004 e 2000, já foi a lei, para cá, a gente continua assistindo as prefeituras não se movimentando em relação à fiscalização da acessibilidade. É impressionante como isso está presente. A questão da renovação do alvará, está lá claro, só pode conceder a renovação do alvará de mudança de uso ou mesmo de novo uso em uma determinada atividade comercial, se estiver atendido às condições de acessibilidade. A todo momento nós vamos inaugurar um restaurante maravilhoso. Aí você não tem um elemento de acessibilidade. Então fica difícil porque o nosso passivo, em vez de ter parado em 2000, ele continua se atualizando aí. Então o nosso passivo continua crescendo. Né? Bom, daí quais foram as ações do Ministério Público? Então nós trabalhamos desde que eu estou aqui em 2014, em que a gente vem tentando trabalhar numa perspectiva de como dar conta desse passivo. Né?
não vai se dar conta do passivo trabalhando caso a caso. Né? Por quê? Óbvio, o MP trabalha no sentido de uma denúncia, ele vai lá e tem a obrigação de verificar, etc. Mas as denúncias, no meu entendimento, eles servem como um estupim de você ampliar esse universo de fiscalização. Então, estamos aqui com a doutora Carolina, estava conversando com ela antes de começar, que ficamos super satisfeitos na semana passada e temos recebido lá no GAT uma informação da doutora Renata, que antecedeu a doutora Carolina na promotoria do idoso aqui da capital, já no resultado desse trabalho que nós fizemos lá adiante. Por quê? Só citar para vocês entenderem. A gente recebia assim, olha, denúncia do banheiro, do supermercado, em Duque de Caxias, está inacessível. E aí o processo foi instaurado, passado um ano, o supermercado desfazia e nós fomos lá com fiscais, peritos, verificar sim. Chegou lá, foi muito engraçado, por sinal, porque o supermercado era grande, e a gente disse assim, bom, não tinha nada de acessibilidade, não tinha nada de acessibilidade, mas era só o banheiro. E aí, procurando eles, você sabe que esses supermercados grandes, na frente dos caixas, ele tem um bocado de armários, assim, de botar os cigarros, cerveja, né? E aí, cadê? Aí o rapaz retirou, puxou o armário, porque o sanitário estava ali atrás, certo? Quer dizer, foi feito o sanitário. Bom, e a partir daí, trabalhando na inteligência, assim, bom, temos que trabalhar no atacado, quer dizer, não dá para trabalhar. Então, aí começamos a fazer diretrizes técnicas para auxiliar ao promotor, quando ele pega um caso desse, ele já pensa na hipótese de já ampliar isso dentro da... E aí o que nós tivemos notícia é que a promotoria fez um caso desse com o supermercado, trabalhando com a rede do supermercado. A partir de um fato, gerou um procedimento que ataca a rede inteira, chama a rede do supermercado para fazer um acordo. E aí, outra questão, que essa também é polêmica, mas a gente defende, é de que temos que ter uma razoabilidade no processo de fiscalização. É aquele desce do princípio da razoabilidade, a adaptação razoável, que nós entendemos como uma forma que, no caso do supermercado, vou citar esse exemplo. Então, nós fizemos um estudo da seguinte forma: como é que é estruturado o supermercado, em termos das organizações que eles têm? Eles são estruturados por tipo de check-out, como eles chamam, que são os caixas. 4 caixas é um porte, 6 caixas é outro porte, que vai do supermercado de bairro ao hipermercado que vem até avião. Certo? Então, e eles têm diferenciados por porte o produto que ele vende. Então, aquele de bairro, ele tem mais produtos perecíveis. Só dando esse exemplo, como foi o raciocínio, né? Mais perecíveis. Por que mais perecíveis? Porque ele atende a um raio limitado de clientes. Ora, raciocinando que uma pessoa cadeirante, vamos usar o cadeirante como exemplo, ele está perto daquele supermercado. Então, ao se deslocar, eu não posso chegar nesse mercado, se eu for aplicar a legislação, eu vou exigir que tenha um banheiro acessível, que tenha o produto embarcado e que tenha isso que tem aqui. Tá? Então, nós começamos a partir dos postos do supermercado. Um supermercado de bairro não tem um sanitário para a clientela. Não é exigido a ele, a prefeitura ou por nome qualquer só. E não porque não seria razoável eu estar exigindo que tivesse banheiro para a pessoa com deficiência. Então, esse não seria o item mais importante de se exigir. E se outro, quer dizer, ele não pode, ele tem que ter uma rampa para entrar, ele não pode ter uma barreira que não permita, ele não pode ter um estrangulamento nos caixas que não passa a caixa, ele precisa ter os letras. Os supermercados são mestres em fazer informações de letreiros artísticos, com letras enormes e tal.
fazer isso dentro de um critério atendendo à questão do pessoa com baixa deficiência, ou visão, que possa ler facilmente essas informações, ter uma pessoa treinada para atendê-los. Então são itens que nós fomos classificando por pote, como exigências, né? Então ele chega ao hipermercado, ele tem que ter todos os itens de acessibilidade. Um dos casos dessa ação é assim, a gente começou a perceber que os supermercados tinham aqueles barras de ferro que eram colocados nos acessos aos supermercados. Aí por quê? Porque as pessoas levavam o carrinho para fora do supermercado. Então, consequentemente, a solução que o supermercado encontrou foi botar umas barreiras em que impedem que o cara saia com o carrinho. Só que impediu o cadeirante de entrar ou sair. Né? Então, ele tem que procurar uma outra solução de controle. Ele não pode, a partir de onde sai de controle que está certo, ele possa ter, a impedir. Então, questões surgindo e a gente vai criando notas técnicas, né, a respeito disso. Então, a gente tem acessibilidade e academia de ginástica. Esse é outro interessante, eu boto aí, por quê? Porque teve um município no Rio de Janeiro que resolveu, estava muita academia na cidade, o promotor pediu que eles justificassem, atendessem as condições de acessibilidade. Aí foi um alvoroço, as academias todas começaram, algumas delas, né? Aí nós fomos chamados em determinado momento para verificar. E aí param, assim, tinha academia que tinha piso tátil em tudo quanto é lugar da academia. Porque se você for ler pela legislação ou pela norma, diz aquilo. Mas a razoabilidade mostra o seguinte, eu não preciso de piso tátil para isso. Onde é que eu preciso de piso tátil? Nós vimos aqui na reportagem, né? E aí com isso, nós fomos pesquisar o que é essas academias de ginástica, que hoje em dia é uma atividade que se multiplica na cidade. O que é necessário, o que é mínimo, exigível para isso. E aí fomos, encontramos alguns especializados nessa área de reabilitação, etc. Então se criou uma nota técnica. A sanidade do supermercado, isso que eu falei. Os parâmetros técnicos de acessibilidade arquitetônica para a verificação da inclusão da pessoa nas escolas. Aquilo que eu tinha falado inicialmente, que esse trabalho gerou uma nota técnica a respeito dessas questões que estão envolvidas na avaliação de uma escola. Aí registro de anotação de responsabilidade técnica, porque não havia muita prática disso nos procedimentos de se verificar se existe responsabilidade técnica. Por quê? Porque um contato com os conceitos profissionais, um acordo com os conceitos profissionais, pode nos levar a um avanço nesse sentido, porque havendo profissional, ele já está sendo responsabilizado do ponto de vista quando ele faz a anotação de responsabilidade técnica, para ver se faz valer aquela anotação além da mera anotação, né? Como uma responsabilidade sim profissional. Aqui, a classificação de adaptações por grau de complexidade. Por quê? Assim, o que nós enfrentamos nas nossas fiscalizações? É que você tem, por exemplo, uma escola, um hospital, que são serviços que você não pode embargá-los, não pode fechá-los, né? Porque acho que o prejuízo que você traz é maior à sociedade. Então, nós começamos a trabalhar na perspectiva seguinte, bom, qual é o problema? Uma escola, são escolas feitas em prédios adaptados, etc e tal. Não tem acessibilidade, só tem escada. Então, aquelas identificações de problemas, nós dávamos uma tabela com o grau de complexidade, que estava relacionado com a interferência. Ao interferir na modificação, na adaptação, você impactava no serviço. Em que grau de complexidade? Por exemplo, você tinha que parar a escola para poder fazer aquilo, ou aquilo outro, você não precisava interromper. Então, isso permite que o promotor, nas suas instruções, ele possa
trabalhar com esse grau de complexidade, dando determinadas soluções e algumas vendo quais são as possíveis outras, ou transfere uma parte, faz aquilo. Então, esse também foi uma diretriz técnica que permitia dar essa grau de complexidade técnica. E aí, por último, que essa aqui está sem número, porque já foi aprovada agora, então aí já é a que volta para aquele negócio dos municípios. Que essa é uma luta que vem conversando, e agora, recentemente, o CAL, idoso, resolveu trabalhar com essa questão dos municípios. Então, nós fizemos um trabalho de verificando toda a legislação disso, quais são os instrumentos que as prefeituras dispõem para que garantam a promoção dessa acessibilidade. Então, o promotor vai estar verificando, ele vai estar com esse documento dizendo onde é que deve conter a acessibilidade. No Código de Obras, não deve conter, no Código de Cultura, no Plano Diretor, etc. e tal, para que você veja, e a gente com certeza, eu te digo sem medo de errar, que grande parte deles eles não vão ter nos seus instrumentos normativos e legais essas referências à acessibilidade, que isso é obrigado por lei desde o Estatuto da Cidade. Certo? Então é o momento de se atacar essa questão da responsabilidade, e agora com propriedade administrativa, é uma ferramenta fantástica para obrigar que os prefeitos. Isso que vai viabilizar o nosso trabalho, porque a gente não pode trabalhar casa a casa, a gente tem que ir em cima do município. Isso. E o que o município tem que fazer, né? Com certeza. Para que a gente possa ter o marco zero. Até agora nós não tivemos marco zero, ficamos só no passivo. E aí então, é isso que eu queria trazer para vocês e estou